você utiliza o Eberic, algumas vezes você pode perceber que, de repente, o processamento demora um pouco mais, você bota para calcular ali e leva um pouco mais de tempo, no que não estava levando antes. Um outro projeto, às vezes, menores, pode ser um pouco mais demorado que um projeto um pouco maior. E, às vezes, isso se dá a algumas configurações dentro da ferramenta que você pode estar olhando, que pode estar estragando o desempenho do seu programa, do Eberic, no caso. Tá? Então, nesse vídeo, eu vou te falar aqui 6 opções, 6 tipos de coisas que você deve olhar no seu Eberic, as configurações do seu programa, para ver se realmente não é um problema aí dessas configurações que está deixando o seu processamento um pouco mais lento e está fazendo você gastar um pouco mais de tempo do que poderia. Meu nome é Juliano, eu sou engenheiro civil e aqui a gente fala bastante de projetos de estruturas em concreto armado, protendido e alvenaria estrutural. Então a gente vai falar aqui de 6 etapas, 6 coisas que você deve olhar no seu projeto para otimizar o seu tempo, para não gerar demora na utilização do Eberic que vai estar gastando o seu tempo à toa. A primeira coisa é olhar as combinações de ações. Então, quanto maior o número de combinações, mais cálculos o programa faz e mais demorados são esses procedimentos. E ainda tem uma segunda coisa. O Eberic tem a opção de gerar as combinações de forma automática ou manual. Quando ele gera de forma automática, ele consegue estar fazendo um refinamento das combinações, eliminando aquelas que podem ser iguais por uma ação não estar sendo aplicada, então ele reduz bastante isso aqui. Quando você marca essa opção manual, ele faz para todas as combinações que você delimitou. Então sempre confere se está em combinações automáticas e se realmente as ações que estão sendo utilizadas são as ações que precisam estar no projeto. Segundo, discretização da grelha. Quanto menor o elemento, essa discretização, mais barras, mais nós, mais elementos vai ter. Maior o nosso tempo de cálculo também. Nem sempre uma discretização pequena ela é melhor para o refinamento de cálculo para análise estrutural. Nem sempre a gente botar ali uma discretização de 5, 10 centímetros, ela vai ser mais adequada. Tá? Existe aí uma questão entre 30 e 35 centímetros que já dá ótimos resultados. Então confira se a sua grelha está com valores muito pequenos, porque é não linear o negócio. Quando eu reduzo um pouco a discretização, eu aumento muito o nosso tempo de processamento. E muitas vezes não precisa isso. Tá? Então sempre confira a discretização da grelha. Terceiro, o modelo de análise utilizado. Então é sempre importante olhar o modelo que você está usando. É um modelo integrado? É um modelo grelha mais forte? Tem P-delta ligado? Quantas iterações está configurado para o P-delta? Quantas iterações está configurado para o modelo não linear de flash? Sempre confira se esses valores não estão muito elevados, que fazem com que o seu processamento demore demais. Especialmente, e aqui é uma coisa que eu vejo bastante o pessoal cometer, você está na primeira etapa de concepção, fazendo as primeiras análises, já quer marcar um monte de iteração, um monte de processamento e não precisa. Tá? Então confira se realmente esse modelo de análise ele realmente faz sentido, se as configurações desse modelo estão adequadas ou não. Quarto ponto. Direções do vento. Então o Eberic permite que a gente faça 4 direções, 8, 16, até 32. Então, quanto mais direções, a gente volta lá no primeiro item, né? Mais ações, mais combinações e mais tempo de cálculo, mais processamento a gente precisa. E, como a gente viu, não é linear, é exponencial. Então, quando a gente aumenta um pouco, aumenta muito esse tempo de cálculo. Então, confira se realmente faz sentido colocar 16, 4, 32 ações. Será que 4 não é suficiente? Será que 8 não é suficiente? Então, sempre confira aí quais são a ação do vento e o que realmente é necessário estar sendo aplicado, né? Para que você não gaste tempo demais no processamento. Número 5. Opções de processamento. O Eberic ele tem várias opções para você processar. Modelo estado limite último, estado limite de serviço, análise dinâmica, dimensionamento dos elementos, só que nem sempre você precisa processar com tudo habilitado. Por exemplo, tem situações que não faz sentido eu habilitar a análise dinâmica porque eu não preciso fazer essa verificação. Meu edifício não é alto e esbelto, eu não preciso ligar a análise dinâmica do pórtico. Eu só vou estar gastando tempo de processamento, vou estar gastando o meu tempo, eu poderia estar tendo um retorno mais rápido das respostas porque eu estou habilitando a configuração que não precisa. Será que eu preciso fazer o dimensionamento dos elementos no primeiro processamento? Quando eu estou fazendo a primeira análise da estrutura? Talvez não. Então também não precisa habilitar sempre o dimensionamento. Eu estou olhando a estabilidade da edificação, para que olhar o dimensionamento agora? Que gasta muito tempo de cálculo. Então eu poderia também desabilitar isso aqui. Então, para cada etapa que você estiver fazendo, olhe lá no processamento. O que faz sentido? Faz sentido habilitar dimensionamento? Faz sentido habilitar flecha? Faz sentido habilitar análise dinâmica? Se não fizer, não processe com isso. Vai ganhar muito tempo. Cálculo de análise dinâmica, cálculo de flecha e dimensionamento demoram bastante. Dimensionamento e análise dinâmica demoram bastante. Então, você consegue ganhar muito tempo quando você não precisa olhar esses resultados. E para fechar, no sexto item, a gente vai falar da entrada gráfica. Existem algumas configurações de entrada gráfica do Eberic, agora não de processamento, mas de usabilidade do croquis,
de lançar o elemento, de lançar carregamento. Quanto mais informações tiver dentro do croquis, mais pesado ele fica para a gente ter uma resposta. Então, às vezes eu estou ali trabalhando com os elementos, quero lançar um elemento, editar um elemento, começa a ficar muito pesado. Veja se não tem informação demais habilitada. Uma que gera muito isso é quando a gente habilita as nervuras do croquis. Então, quando eu estou habilitando a nervura, eu tenho um número muito grande de linha. E muitas vezes eu não preciso disso. Então, eu estou deixando o meu croquis pesado por algo que não precisa. Então sempre confira ali configurações de entrada gráfica, o que realmente está sendo exibido, precisa ser exibido. Ou eu vou carregar demais o meu croquis, deixar ele muito pesado e vou estragar a minha manipulação dos meus elementos. Então, essas foram as 6 dicas para vocês olharem nas configurações do programa, para que vocês possam otimizar o seu tempo na utilização do Ebed. Comenta aqui se tem algum desses que você já percebeu, que já utilizou e deu resultado melhor na sua otimização de tempo, ou melhorou seu tempo de processamento. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.